Esse moleque há 6 anos atrás ele veio aqui, tava menor, cara. Vocês estão dando o que para ir lá em Campinas? O que é? Fala assim, ó, em 1 João capítulo 2. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens! Nós, jovens, certo? Certo? Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Amém? É muito bom poder ver um jovem, né? Ainda mais com todas as coisas que o mundo oferece. Poder ver um jovem. Você tem quantos anos? 20 quantos? 18. Ver um jovem de 18 anos pregando a palavra de Deus realmente é muito inspirador, cara. Então, para quem não sabe, o Nicolas é filho do Claudinei e da Cirlei. Eles moram lá em Campinas. São os líderes de Campinas. Se vocês puderem ficar de pé, acho que a maioria aqui não sabe, né? Então, Claudinei e Cirlei são filhos de Campinas. Cara, seu pai prega muito, hein, cara? Responsabilidade, hein? Cara, mas é um prazer. Na semana passada eu liguei pro Nicolas e coloquei esse desafio no colo dele, né? E ele super aceitou. Então vai ser super inspirador poder ver o Nicolas pregando para nós. A segunda pregação dele, né? Sim. Cara, você está entre família aqui. Fica à vontade, que Deus possa usar muito sua vida, tá bom? Obrigado pelo privilégio aí de aceitar esse convite nosso. Eu queria fazer uma oração com o Nicolas antes de começar, tá bom? Me acompanhe, por favor. Paizinho querido, obrigado por esse culto. Muito obrigado por esse final de semana no mês da missão, que tem sido super inspirador. Obrigado porque as irmãs também vieram de BH para poder passar esse tempo aqui com a gente. E hoje teremos a pregação do Nicolas, um jovem de 18 anos, Deus, que tem tido essa intimidade com o Senhor, que o Senhor possa usar muito a vida dele para poder nos ensinar como igreja. E obrigado, Pai, porque o Nicolas tem realmente, aí, com 18 anos, tem se afastado das coisas do mundo para poder servir ao Senhor, para poder estar mais perto do Senhor Jesus, e isso já leva os nossos corações. Então fique com Ele nesse momento e que possamos ter um ótimo tempo aqui agora. Com Jesus, muito grato. Amém. Deixa eu só ajudar aqui o Nicolas rapidinho. Então, já que eu já fui apresentado, primeiramente eu queria agradecer à Igreja de Ribeirão Preto por ter me acolhido e me recebido com tanto amor e carinho. Agradecer principalmente ao Gabriel e João, que me aguentaram lá na casa deles. O Gabriel eu já conhecia do acampamento de 2021 de São Paulo, o João eu conheci esse final de semana, e são duas pessoas muito especiais e inspiradoras, assim. São meio malucos assim e tal, mas são muito legais e amigos onde eu quero aprofundar minha amizade. O Leandro e a Vânia, que foram os primeiros a me receber, o tio Leandro que foi... Acabou de falar de ser jovem, né? O Leandrão, né? Que foi me buscar lá na rodoviária, que é tricolor também. E a Vânia que me preparou o café e a janta, que eu cheguei com muita fome. O Caio e o Vitor, que prepararam as aulas ontem, toda a questão da evangelização, e eu fiquei bastante constrangido porque eles sabem muito como que é evangelizar, como que é sair da zona de conforto para estar perante a presença de Deus. Foi a minha segunda e terceira vez evangelizando, então foi muito especial, eu aprendi muito. A República das Meninas, a Val, a Tina, a Paola, a Carol e a Gi, que nos receberam ontem também, depois da orquestra, e foi muito especial, como mostrar o coração serva delas, e principalmente aos meus pais e ao meu irmão, que me trouxeram para esse mundo e me ensinaram tudo que eu sei. O tema da minha pregação se chama Os Sons do que Penso. Eu me inspirei nela numa música chamada O Maior Maestro, do Coração Audaz, que foi uma música, foi uma banda da nossa igreja antigamente, e eu gostaria que o João colocasse ela pra gente. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção na letra dela, porque é bastante inspiradora, assim, demonstra bastante o poder de Deus.
louvor ao maior maestro, o Criador do som. Se me faltar coração, se não for sincero, cantar será em vão. Como prestar louvor ao maior maestro, o Criador do som. Se me faltar coração, se não for sincero, cantar será em vão. Deus fez os sons, criou os tons, gerando notas e melodias, as afinações, as vibrações, criando acordes e a harmonia, os sons percussivos, os tons relativos, os improvisos, o choro e o riso. Ele inspirou e orquestrou as aves no céu. Como será o louvor dos anjos? Como prestar louvor ao maior maestro, o Criador do som? Se me faltar coração, se não for sincero, cantar será em vão. Deus fez as ondas sonoras e os idiomas, os ritmos, os timbres e as comas, as frequências, as ressonâncias, as cadências e as dissonâncias. Deus fez as tessituras e o rugir das feras, a reverberação e o eco das cavernas, o estrondo do trovão e o uivo dos ventos, os ruídos, os compassos e os andamentos. Deus fez o canto dos homens com suas rimas e poesias, o maravilhoso acorde maior, perfeito em sua alegria, os sons do que penso, a pausa e o silêncio. A música continua, mas eu queria parar nessa parte porque ele fala assim, o som do que penso, e eu fiquei refletindo sobre como que os meus pensamentos são transmitidos a Deus. Muitas vezes a gente pensa no pecado como ações físicas, ou uma mentira, ou qualquer coisa que desobedeça a Deus. Mas muitas coisas que a gente faz antes passam pelos nossos pensamentos. A gente pensa, a gente repensa, a gente calcula, e isso me deixou impactado, tipo, o som do que penso, como que eu penso, como que tudo que passa pela minha mente, que é algo que só eu sei, que passa pelo meu íntimo, chega até os ouvidos de Deus. Então eu queria orar para começar. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui na missão em Ribeirão Preto. Muito obrigado por essa igreja que é muito inspiradora, muito amorosa. Obrigado por me mostrar como que em qualquer lugar que eu vá do país ou do mundo, eu serei bem acolhido, serei bem amado, pois estamos dentro de uma grande e única família. Deus, onde o Senhor é o cabeça. Isso conforta meu coração e aquece minha alma, pois ser amado assim por pessoas onde eu acabei de conhecer ou conheço pouco me deixa muito feliz, e eu só sei que é só aqui que eu consigo isso, Deus, só dentro do seu reino. Então, muito obrigado por tudo que tem feito por nós, todos aí a você, todos sejam graças por tudo que tem, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, como eu disse antes, o pensamento é algo muito íntimo. Meu pai, ele me conhece tão bem que eu acho que ele me conhece mais do que eu mesmo me conheço, mas nem ele consegue ver o que eu penso, e Deus consegue. Então, várias coisas onde eu penso, eu transmito a Deus, e na maioria delas realmente eu vejo que não são coisas boas. Isso me fez refletir para o que eu precisava fazer para mudar isso. Eu queria com vocês em Marcos 7:21, que diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. E ele cita outros pecados, mas eu queria ficar nessa parte dos maus pensamentos.
nosso interior revela o que a gente sente e o que a gente pensa. É realmente difícil assim pensar que o meu interior é tão mal assim, mas é o que a gente é, somos seres pecadores. E é complicado mesmo viver sobre essa questão de estar à mercê do pecado. Quando estamos longe de Deus, o pecado nos domina e controla nossas vidas. E isso é bastante difícil. Mas Deus não é um só, né? Deus, é Jesus e é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um presente de Deus para a gente. Após a morte de Jesus, a gente pôde ter contato com o Espírito Santo que nos leva à salvação. E com isso eu queria com vocês em Romanos 8, do 5 ao 8, que diz assim, Romanos 8, do 5 ao 8, que diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, mas quem vive de acordo do Espírito tem a mente voltada para o Espírito. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, eu sou muito abençoado, pois eu cresci e vivi toda a minha vida numa família cristã, num contexto cristão. Então, eu não tenho muito essa parte de fora da igreja. Tipo, quando eu cheguei aqui, me perguntaram quando que eu conheci a igreja. E, eu conheço desde quando eu nasci. Isso é uma bênção para mim, mas mesmo dentro da igreja, teve momentos da minha vida onde minha vida era voltada para o que a minha carne desejava. Eu não tinha maturidade nem entendimento suficiente para ver que aquilo que eu fazia não era bom nem para mim, nem para os meus familiares, nem para Deus. E pensar que a mentalidade da carne é a morte é muito difícil, pois existem dois tipos de morte, né? A morte, eu acho que ela é um alívio que Deus nos dá para a vida, porque eu já pensei em ter uma vida imortal, só que na Terra devia ser um inferno, né? Pois ver os familiares passarem e morrerem, e a gente ter que lutar contra o mundo por uma eternidade, né? Ia ser muito legal. E essa é a mortalidade da carne. Quando a gente morre perante a carne, a gente se vê nesse contexto, onde a gente é levado ao inferno e tem que sofrer os males do mundo por toda a nossa vida. E tem a mortalidade do espírito também. Nosso corpo ele vai perecer, mas o nosso espírito é imortal, graças a Deus. Ele vai conduzir a nossa alma até o céu, onde seremos imortais e poderemos aproveitar uma vida de glórias ao Senhor pelo resto da nossa vida. Amém. Que eu acho que é a melhor coisa que a gente pode desejar para qualquer um aqui. Então, é bastante reconfortante saber que mesmo a minha carne me puxando assim, não deixando que eu vá até Deus, Ele me deu a chance de entrar em contato com o Espírito e poder mudar esse ciclo da minha vida. Amém. Eu queria ir com vocês em Atos 4, 32. Pega, Nicolas. Muito bom. Vamos lá, filho. Vamos lá, Nicolas. Todo mundo lá? 32. Vou ler. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Eu acredito que a gente é dividido em duas partes. A nossa mente, que é o nosso consciente, e o nosso coração, que é o nosso subconsciente.
o coração é o que Deus mais deseja de nós, que é o que, se você lê assim a Bíblia, eu não li a Bíblia toda e anotei cada palavra para ver, mas eu acho que o coração é a palavra mais citada e mais importante da Bíblia inteira, pois é o nosso íntimo, é onde reflete os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas angústias, tudo que a gente tem de importante vai para o nosso coração. Então, por isso que Deus busca sempre que a gente leve o Espírito até o nosso coração, para que no fim, quando não restar mais nada, o nosso coração deseja a Deus de toda a alma e de todo o espírito. Eu anotei um negócio aqui, que aí eu pesquisei mesmo, e que diz assim, sobre mentalidade. Em Romanos 8, que a gente leu anteriormente, citou a palavra mentalidade 2 vezes. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre o que era mentalidade. É impossível mudar uma mentalidade sem alterar com que sua mente está preenchida. Normalmente, quando ouvimos a verdade, tentamos ocupar nossa mente com uma nova mentalidade, mas aprendemos rapidamente que isso não é uma tarefa fácil. Uma mentalidade é o que controla você, a mente é o que você controla. A única maneira de mudar seu pensamento padrão e automático é preenchendo sua mente consciente com novas informações da verdade de Deus. Uma vez que a mente consciente está cheia, ela entra na mente subconsciente. Como eu disse, a mentalidade é um pensamento forte que vai permeando nossas vidas até se tornar padrão e automático. Quando eu era menor, eu tinha dificuldade de escovar os dentes, porque não era algo que eu considerava, até eu pegar uma cárie. E depois, com a ajuda bastante do meu pai e da minha mãe, isso se tornou uma mentalidade na minha vida, a higiene pessoal, de poder, todo momento, escovar os dentes, tomar banho, para mim permanecer limpo. E isso, cada um deve ter algo que você enxerga que você faz isso automaticamente. Não precisa pensar, não precisa considerar, mas é algo que já se tornou um padrão na sua vida. E tem muitos pensamentos que a gente conduz a esse tipo de ação, mas não sabemos se a gente faz isso com o Espírito Santo. Quando me batizei, eu tinha uma dificuldade de ir até a palavra de Deus, porque por ter nascido num contexto cristão, a palavra chegava até mim sem mesmo eu querer. Então, meu pai me levava à igreja, fazia tempo de Deus comigo, orava comigo, mas quando eu me batizei era algo que eu tinha que começar a trilhar sozinho. Então foi difícil para mim criar essa rotina, criar essa vontade de, eu tenho que acordar, ler a Bíblia, orar, para que eu permaneça no espírito alimentado e vivo. Continuando aqui, 95% de nossos comportamentos são automáticos. É por isso que estabelecemos metas, mas não as atingimos. Estabelecer meta é a função da mente consciente, mas alcançá-las é uma tarefa da mente subconsciente. A mente subconsciente ocupa a maior parte do nosso cérebro, não funciona pela lógica, portanto, acredita em tudo que é dito repetidamente pela mente consciente. Eu queria ir com vocês em Romanos 12. Romanos 12, 2. Todos lá? Sim. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, desde o momento que a gente nasce, o contato que a gente tem é maior com o mundo. Ele tenta nos amoldar, tenta nos dar um padrão a seguir, tanto na escola, quanto, acho que agora a igreja é composta por maior parte dos universitários, estão bastante na faculdade, nos trabalhos. Então, mesmo eu, só indo à escola e não tendo um contato tão grande
o mundo assim, por ter sido protegido pelos meus pais, já vejo que é um padrão que se é estabelecido. E é difícil quando você entra nesse padrão você sair, porque não é algo que é instantâneo. É uma caminhada, uma renovação, uma purificação da mente, do coração. Então, eu queria inspirar vocês a... essa acho que é uma escritura muito conhecida por todos, Romanos 12:2, mas que, prestassem mais atenção no que ela diz e guardasse isso no coração, que devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente. Então, é uma renovação quando a gente pensa em algo num período de tempo estabelecido. Que meu pai ele trocou de carro, então a gente renovou nossa maneira de dirigir, de se locomover. Então durou uns 3 meses. Mas essa renovação que Deus diz é uma renovação diária. Todo dia a gente precisa nos alimentar com conhecimentos novos sobre Deus, pensamentos novos sobre Deus. Não é algo que a gente pode deixar fazer uma vez por semana, uma vez por mês. É verdade. Para que a gente possa estar todo dia vivo. O nosso espírito necessita dessa renovação. Amém. Ele pede, ele anseia por isso. E a gente precisa ajudar ele nessa caminhada para que ele possa nos levar até o céu. Amém. Eu queria ir com vocês no Provérbios 4:23. Vamos lá, Nicolás. Provérbios 4, do 23 ao 27. Acima de tudo, guarde o seu coração ou os seus pensamentos, pois dele depende toda a sua vida. Afaste sua boca de palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste seus pés da maldade. Então aqui Deus nos dá um direcionamento de como devemos ter um caráter e uma conduta perante Deus, que é um caminho reto. A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas muitas vezes é muito difícil de fazer. Eu estou no 3º ano do ensino médio ainda, porque eu repeti 2 vezes o primeiro ano. Não, você não repetiu. Em 2018 eu me formei do Fundamental 2 e eu fiz provas para poder entrar em escolas públicas boas, ETEC, Instituto Federal, só que eu não passei em nenhuma. E aí em 2019 eu entrei numa escola pública perto de casa e continuei estudando para poder entrar nessas escolas, porque era o que eu sonhava. E em 2020 eu consegui. Eu passei em primeiro na ETEC e em 6º no Instituto Federal. E aí eu estudei 1 mês na ETEC e depois fui para o Instituto Federal porque na época minha mãe achava melhor. Eu não percebi que era melhor, mas é bom escutar os pais. E realmente era melhor. E aí só que para você ir para o Instituto Federal você tem que voltar 1 ano. Eu estava no 2º ano na ETEC e voltei 1 ano porque eles exigem que você aprenda todo o conteúdo. Só que em 2020 foi o ano de pandemia. E eu me acomodei em casa. Eu tinha lições, tinha aulas para entrar e eu só ficava jogando Valorant. Então, foi um período bastante diferente na minha vida. Eu acho que foi diferente para todos nós, mas eu não tive a maturidade suficiente, mesmo meus pais me ajudando, me aconselhando diariamente. Eu não fui atrás de poder passar naquele ano, então eu acabei repetindo. Então, hoje eu vejo que não foi de todo mal, pois eu consegui pegar os 3 anos fora da pandemia. Então eu aprendi muito mais do que os que estavam na pandemia, mas na época foi muito difícil para mim. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz os meus pais chorarem. Então isso me pegou bastante. Mas diversas vezes a gente tem dificuldades nas nossas vidas.
quando eu tinha 12 anos, a minha irmã morreu. Eu não sabia o porquê, sabe? Eu via ela devota a Deus, então, dentro assim, da igreja, eu não via porque Deus tinha feito isso com ela. Hoje eu enxergo que tinha chegado o momento dela e eu sou muito grato por ter a certeza que eu vou encontrar com ela no céu, se eu seguir o caminho correto de Deus. E muitas vezes a gente vai passar por dificuldades, eu acho que cada um sabe de momentos turbulentos na vida de cada um. E nesses momentos a gente tem que voltar a nossa mente para Deus, voltar o nosso espírito, nosso coração. Na nossa igreja a gente tem uma música chamada Escuta o Meu Clamor. E nesse momento a gente tem que clamar a Deus mesmo. Porque se por pequenas dificuldades, pequenos erros ou pequenas tentações a gente já tem vontade de desistir, vontade de buscar o pecado, nos aliviar de alguma maneira, imagina quando a gente tem grandes turbulências. Então, sou muito grato a Deus por não ter me deixado escapar em nenhum momento da minha vida. E meu pai, ele passou por algumas dificuldades esse mês, e ele falou um negócio para mim que eu fiquei muito grato, que é: Deus cuidou de mim por 52 anos, por que ele vai parar de cuidar agora? E eu pensei isso sobre mim também. Ele cuidou de mim por 18 anos. Chegou a minha idade. E não tem motivo para ele parar de cuidar agora. Mesmo muitas vezes, em muitos momentos da minha vida, eu querendo me afastar de Deus, eu querendo fugir de Deus, mas ele não fugiu de mim, ele não escapou de mim. Amém. Então, eu sou muito grato a Deus por isso e queria inspirar vocês com isso também. Pois vocês são mais velhos que eu, mais maduros, mais experientes e mais calejados também, né? Sei que a vida deve ter batido mais em vocês do que bateu em mim. Chamando todo mundo de velho aqui agora. Mas é muito inspirador ver que cada um está aqui, cada um persiste, e é muito importante isso. Eu queria continuar falando sobre mentalidade, que é importante que alimentamos nossa mente com informações da palavra de Deus. Amém. O Espírito Santo transforma essas informações com as quais alimentamos nossa mente em revelação. Isso logo se torna uma nova mentalidade. Toda vez que você der uma oportunidade ao Espírito Santo para trazer uma revelação das informações da palavra de Deus, você pode ter certeza que ele transformará a revelação em manifestação dessa palavra. Então a sua palavra produzirá resultados visíveis em sua vida. Antes que possa haver manifestação em suas circunstâncias, você deve permitir que Deus traga revelação ao seu espírito. Amém. Então, é importante que a gente, em todo momento, a gente mantenha-nos alimentados da palavra de Deus. Amém. Porque não importa qual turbulência ou qual dificuldade a gente tiver, se a gente estiver forte, nosso espírito estiver carregado da palavra de Deus, ele vai nos guiar para o caminho melhor. Amém. Amém. Eu queria ir com vocês em Salmos 26, do 2 ao 3. Salmos 26, do 2 ao 3. Eu vou ler. Sonda-me, Senhor, e prova-me, e examina o meu coração e minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, continuamente sigo a tua verdade. Tem um personagem na Bíblia que ele é muito inspirador, dois em específicos, que é Davi e Jó. Jó tinha tudo, provavelmente por um tempo foi o homem mais rico da sua época e era imensamente abençoado por Deus. E Deus permitiu que que o diabo tomasse tudo de Jó, pois ele estava sondando e provando ele. Mesmo Jó sendo um homem impecável, assim, entre aspas, mesmo por diversas coisas que aconteceram na vida dele, ele não pecou, ele tinha uma ponta de orgulho, achando que ele tinha mérito naquilo que fazia. Só que sabemos que
não é nosso mérito. Eu não estou aqui porque eu sou capaz ou porque eu tenho conhecimento que vocês não possuem. Eu estou aqui porque Deus me permitiu estar aqui, Ele me trouxe esse conhecimento, Ele que me capacita. Amém. Então, muitas vezes Deus está nos sondando e nos provando. E é necessário que Ele faça isso, que Ele examine o nosso coração. Quando Davi estava fora da guerra, ele pecou, e acho que todos conhecem a história de Betseba. Quem não conhece, eu recomendo que leia, porque é uma história muito inspiradora. E quando Davi estava acomodado, ele pecou contra Deus. E ele não reconheceu esse pecado, ele continuou pecando. Então, é preciso que Deus examine nosso coração e nossa mente, porque mesmo que nós nos conhecemos muito, muitas vezes os pecados passam despercebidos por nós. Então, muitos desafios, dificuldades, a gente pode... É legal a gente chegar como essa provação, essa solda que nos deixa mais fortes, nos deixa mais experientes e nos deixa mais conhecedores de nós mesmos. Muitas vezes achamos que nos conhecemos, mas descobrimos coisas novas sobre nós. Então esse autoconhecimento nos ajuda muito na caminhada com Deus. Amém. E eu queria falar sobre o personagem mais importante da Bíblia agora também, que é Jesus. E que foi Deus que Ele se deu ao trabalho de estar como nós, viver como nós, ser um ser humano igual a nós, para provar que é capaz de viver essa vida de lutar contra os pecados. Amém. Acho que Deus já tinha preparado tudo desde o princípio, mas Ele queria provar como que era ser um ser humano e queria provar para nós, é possível. É possível você viver da maneira mais correta possível para chegar até o céu e viver comigo. Amém. E aí eu queria ler Mateus 4, versículo 1. Também não vou no slide. Todos lá? Amém. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, é muito inspirador ver que Jesus também foi tentado. E não por qualquer um também, né? Então, das histórias que temos sobre Jesus, tem um time skip, né, da vida dele, que ele é criança, adolescente, e depois surge como adulto, já preparado para consumação na cruz, já mostrando essa caminhada. Então, tem boa parte da história de Jesus que a gente não conhece. Então, a gente não sabe das provas, das tentações que ele viveu, mesmo sendo filho de Deus. Porque eu, como ser humano egoísta, se meu pai fosse Deus, ia ter a vida mais fácil do mundo. Mas Jesus não se deixou ter esse privilégio, ter esse luxo. Ele quis viver como nós, e às vezes teve dificuldades bem maiores que as nossas. E mesmo assim ele prevaleceu e não possuiu nenhum pecado. E eu queria ir na maior dificuldade de Jesus, que fica em Lucas 22, 42. Nessa passagem, Jesus já estava perto de ir para a cruz, e ele tinha, aqui nessa passagem, ele mostra que ele tinha medo da cruz. Ele tinha dúvidas, ele tinha receios, que diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus mostrou que mesmo vivendo 33 anos para chegar nesse momento, quando o momento chegou nele, ele não queria ir. Ele sentiu medo, ele se acovardou, entre aspas, mas ele não decidiu fugir. Ele voltou seu coração a Deus. E isso é muito inspirador, sabe? Perdão. Jesus mostrar essa humanidade dele. Pois
Eu não entendia muito bem essa passagem. Meu pai explicou que o cálice era os pecados que iam ser consumados, só que é legal enxergar que Jesus não tinha medo da dor que ele ia sentir na cruz, ele não sentia receio da humilhação que ele ia sofrer, mas ele tinha medo de que no momento, que foi o que aconteceu, no momento que os pecados chegassem nele, os nossos pecados fossem para ele, ele se afastasse de Deus. Tanto que quando ele está na cruz, ele grita: Pai, por que me abandonaste? Então esse era o momento de maior tristeza e dor para Jesus, que infelizmente se concretizou por nossa causa, que ele se afastou de Deus para que ele pudesse morrer junto com os nossos pecados. Então ver como que Jesus nos trouxe essa inspiração e se sacrificou tanto por nós, é muito inspirador. E eu só tenho falado de dificuldades, né? E às vezes posso pensar que será que essa vida vale a pena? Será que no fim, depois de eu sofrer, depois de eu me negar tanto, vai valer a pena estar com Jesus? Então eu queria ir com vocês nos Salmos 73, do 1 ao 17. Amém. Salmos 73, do 1 ao 17. Bom, Lucas. Uma coisa que meus pais gostam de dizer é que a Bíblia é um livro inteiro, é o nosso manual de vida, é um livro inteiro de Deus falando com o homem. Só que você tira Salmos em específico porque é o homem falando com Deus, o homem expressando as suas dores e dificuldades com Deus. E tanto que tem histórias em Salmos onde o ser humano expressa o que ele realmente sente, onde ele fala: queime o couro capilares deles, faça-os queimar. Mesmo Deus tendo poder para isso, ele não deseja nada disso para nós. Então isso mostra o coração do ser humano. E eu queria ler essa história sobre um discípulo fiel a Deus, Asaf, que era um grande amigo de Davi, e que teve um momento da vida dele onde ele teve muitas dificuldades. Salmo 73, 1 ao 17, diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então, aqui Asaf está contando um momento muito difícil da vida dele, onde ele se arrependeu de ter vivido conforme as leis de Deus, porque ele vivia não com muitas riquezas, não com muita prosperidade, via que os ímpios, as pessoas que se apropriavam de maldades, faziam coisas egoístas para poder chegar numa satisfação financeira dentro desse mundo, viviam melhor do que ele. Ele realmente ficou muito magoado com isso, que ele diz assim: eles não passam por sofrimento e têm corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, por isso o orgulho lhes serve de colar, eles vestem de violência, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com pressão. Com a boca arrogam a si os céus, com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe sua palavra até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter-me puro coração e lavar minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado.
Então, essa parte é muito forte. Certamente me foi inútil manter puro o coração. Eu acho que não existe nada inútil nesse mundo. É uma palavra que diz que não tem valor, não tem por que ele ter feito aquilo. Então, para ele chegar nesse tipo de sentimento, onde ele viver a vida inteira dele nos caminhos de Deus, tipo, tem uma inveja de alguém que é melhor que ele, não tendo um caminho correto, não tendo um caráter admirável, fez com que ele se cansasse dessa vida. Mas no fim ele percebe que era um sentimento do coração dele, do coração pecaminoso dele, da carne dele. E ele diz assim: se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e faz cair na ruína. Enquanto meu coração estava amargurado, no íntimo eu sentia inveja. Agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustentes. Então, no fim, é muito inspirador que ele vê que ele não tinha conhecimento para entender o que estava acontecendo. As coisas aconteciam ao redor dele, ele tentava entender com o conhecimento que ele possuía, que era entregue por ele pelo mundo ou por outros tipos de conhecimento, mas quando ele entra no santuário de Deus, quando ele volta a sua mente, o seu coração a Deus, ele entende o destino dos ímpios. Ele vê que aquele sentimento de inveja era natural, pois todos nós passamos por esses momentos onde nos comparamos aos outros. O ser humano é um animal que se compara. Então, passamos por esse momento de, por que eu trabalho tanto? Por que eu me arrebento tanto, sendo que o outro é melhor que eu e faz metade do que eu faço? E nesses momentos a gente se sente bastante magoado, com vontade de ser igual a essas pessoas. Porque se eu tenho que ser mentiroso, ser mau caráter para ser bem sucedido, por que eu não faria isso? E diversas vezes se passa esse pensamento. Mas é por isso que a gente não compreende o destino dos ímpios, a gente não compreende o destino das pessoas que não buscam arrependimento. Porque iremos pecar em toda a nossa vida, até o fim das nossas vidas, é uma certeza. Mas se a gente busca arrependimento, Deus perdoa os nossos pecados, Deus nos aprova e nos consola. Amém. E a penúltima escritura que eu queria ler com vocês é Jeremias 17:10. Todos lá? Amém. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém. Então, Deus sabe cada coisa que a gente faz, cada sacrifício, cada tombo que a gente toma por Ele. Então, no fim, vai valer a pena, porque o que é um carro de luxo, uma boa casa, comparado à eternidade nos céus, comparado a um caráter irredutível, ao amor do nosso Criador. Então, eu preferia muito ser pobre e amado pelo meu Pai do que rico e odiado por Ele. Então, isso me deixa confortável em dizer que vale a pena, vale o risco, vale as dores. E para encerrar, eu queria ler com vocês 1 Coríntios 2,16, parte B. Versículo 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É só o finalzinho do versículo. E a nossa mente é algo muito íntimo de nós, muito exclusivo. Só eu sei o que eu penso, só vocês sabem o que vocês pensam. Muitas vezes a gente pode
acaba pecando desse jeito. Muitas pessoas não consideram o pensamento como pecado, só consideram a ação, mas o pensar também é pecado. O pensar também é maneira de insultar e ofender a Deus, porque devemos ser puros tanto no nosso coração, que é as nossas ações, nossos sentimentos, nossos desejos, quanto em nossa mente. Então devemos nos limpar ao máximo para chegar até Deus. E é muito inspirador, porque diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando estamos perdidos, quando não temos o conhecimento para achar a solução que precisamos, nós temos a mente de Cristo para nos auxiliar e para nos mostrar a direção certa. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção, pela compreensão, e que toda a honra e glória seja dada ao nosso Deus. Amém.